Olá para você que acompanha aqui o meu canal, eu sou a Ana Rodrigues e vamos continuar aqui com as nossas reflexões astrológicas nesta terceira semana de agosto, do dia 16 ao dia 22. Aí vocês já podem observar aqui nesse calendário que nós vamos ter o início de uma nova lunação que vai acontecer aqui no signo de Leão. Nós estamos com o Sol ainda em Leão. Mas, além disso, a gente tem alguns eventos. É uma semana bem movimentada aqui nos céus, né? Esse é um dos primeiros eventos, quer dizer, esse nem é um dos primeiros eventos, porque aqui no domingo, dia 16, a gente já tem um aspecto muito interessante entre Sol e Marte. Depois nós vamos caminhar aqui para o dia 18 com a fase nova, mas vamos ter ainda a conjunção de Mercúrio com o Sol, Mercúrio em Virgem, Sol em Virgem, é uma semana bem movimentada. Vamos ver então aqui no dia 16. Vou abrir aqui todos os aspectos do dia para vocês entenderem aqui a minha linha de raciocínio. Bom, uma coisa antes de começarmos a falar sobre as influências diretamente, né, transmitindo aqui em termos de eventos cotidianos, é a observação de que nós estamos com o céu com alguns planetas em seus próprios domicílios, o que caracteriza bastante poder de levar os temas relacionados aos planetas adiante. Começando pelos luminares. Nós vamos iniciar aqui o domingo, vamos ter todo o domingo de Lua no signo de Câncer, né? O próprio domicílio. Nós temos também o Sol, o luminar maior, no signo próprio que ele rege, seu domicílio aqui, Leão. Marte no signo de Áries e Saturno no signo de Capricórnio. Movimento retrógrado, tudo bem, é uma debilidade, mas ele está em seu próprio domicílio. E isso traz um poder aqui para o céu no que eles representam. A questão é que todos os aspectos que a Lua no signo de Câncer aplicará serão aspectos desafiadores. O primeiro é a oposição a Júpiter, depois ela vai formar uma quadratura a Marte e no final do dia a oposição a Saturno. E ele é um pouco enrijecido, ele não leva muitos temas no sentido da agilidade. Até mesmo quando encontra aqui na quadratura a Marte, agita o humor, ele fica irritadiço, porque propriamente o senso de urgência fala um pouquinho mais alto, mas é bastante provável que não tenhamos essa rapidez no processo da ação. Então, emocionalmente, ele fica irritadiço, né? Porque as oposições que a Lua vai formar, vai aplicar com Júpiter e com Saturno em Capricórnio, não expressa um movimento muito rápido. Mas, no meu ponto de vista, algumas coisas são importantes e até produtivas. Essa primeira oposição de Lua a Júpiter leva a Júpiter para a sua exaltação. Júpiter tem exaltação aqui no signo de Câncer. E a própria Lua quem está convidando, é a dona da casa quem está trazendo ele para o seu próprio espaço, né? Então, a oposição de Lua com Júpiter, no meu ponto de vista, ela não é representativa de desafios muito sérios, né? No meu ponto de vista, ao contrário, ela tem uma característica maior de realizações, de um ganho de perspectiva, mesmo que seja limitada, né? Porque ele está aqui na queda. Mesmo ele sendo levado para uma característica lá, ele não está posicionado lá, ele absorve algumas coisas do seu ponto de exaltação. Então, eu penso que algumas perspectivas de melhoria, de esperança, de concretização dentro do possível são atingidas durante esse momento aqui, né? Às 6h33, quando a Lua forma oposição a Júpiter. E ali, já quase no meio-dia, 11h02, é o momento em que o Sol chega ao trígono a Marte. Bom, e aqui nós temos o Sol no seu próprio domicílio, super forte mesmo, brilhando muito, em trígono a Marte aqui no signo de Áries. No momento exato da formação, que é às 11h02, então nós vamos ter o Sol já bem acima. Esse gráfico é das 6 da manhã, né? Então ele está aqui ainda abaixo do horizonte, mas quando chegar às 11h02 ele vai estar aqui bem alto, e isso é bem importante para o Sol, porque principalmente esse ponto mais alto do mapa que representa o dia, para o Sol é um ponto de alcance da maior luminosidade, com um ponto crucial da máxima luminosidade sendo exatamente aqui ao meio-dia. Bom, então eu penso que esse trígono de Sol com Marte, ele é mesmo a seta no alvo, ele traz a capacidade, a habilidade de atingir os objetivos pontualmente mesmo. Ele tem uma tendência tanto cheia de energia, podemos pensar num setor, numa característica mais empolgante, passional e realizadora, como tem a tendência
do brilho também, né? Então ele leva aos temas muito fortemente, tanto os temas do Sol que representam o sucesso, a realização da coisa, principalmente, como de Marte que representa a conquista. Então nós temos um momento muito bom para a conquista. Mas aí a Lua sai da oposição a Júpiter, né? Ela está se afastando da oposição a Júpiter e vai chegar à quadratura a Marte, já lá no meio da tarde, vai do meio para o final da tarde. E então esse momento aqui já é um pouco mais irritadiço, né? Mais nervoso, tal. Já não ameniza tanto o quadro como nós tivemos aqui na oposição de Lua a Júpiter, porque ao contrário, Marte tem queda aqui no signo de Câncer, então essa quadratura ela é um pouco mais tensa, mas é rápida também, né? Porque o movimento da Lua é rápido, mas como nós estamos falando de uma característica de Marte muito colérica, que aliás, desde esse trígono com o Sol, tem uma tendência muito quente, porque tanto o Sol como Marte têm o temperamento colérico, né? Eles têm a natureza quente e seca, como também os próprios signos, né? Leão e Áries têm essa natureza colérica, né? Quente e seca. Então, o Sol em trígono com Marte ali, nas proximidades do meio-dia, traz um volume de energia de realização e de conquista bem intenso. Só que logo ali no meio da tarde, essa característica produtiva ela já cai um pouco, né? Mesmo que o Sol se movimenta 1 grau por dia, né? Aproximadamente 59 minutos. Então, o trígono de Sol a Marte fica valendo durante todo o dia. Mas a questão é que nesse momento exato, quando a Lua chega à quadratura a Marte, ela esfria um pouco o clima, na verdade, né? Porque a Lua é fleumática e Câncer também é fleumático, e é como se fosse um balde de água fria. Por isso que aproveitem esse momento se vocês tiverem que realizar alguma atividade que dependa de conquista, de atingir algum objetivo muito específico, de tomada de coragem. É uma característica bastante prática e realizadora, que expressa um potencial de sucesso muito elevado, só que ali, aqui na quadratura a Marte, a Lua já esfria o quadro, é realmente o balde de água fria, né? É bem água mesmo, aqui representada por Câncer, e estraga um pouquinho, então não deixe para realizar mais aqui no final da tarde. E estejam atentos à irritabilidade propriamente, né? Porque aí depois também, quando a Lua se afasta da quadratura a Marte, ela se aproxima da oposição a Saturno. Ou seja, a rigidez, a impaciência, a irritabilidade se transforma realmente em obstáculo e dificuldade de superar. Então a gente já começa a semana com um clima bem quente, né? Aqui no dia 16 de agosto. No dia 17, Mercúrio já chega a um trígono a Marte, mas vamos abrir todos aqui. A Lua ingressa em Leão e depois ali no meio do dia nós temos Mercúrio chegando ao mesmo grau que o Sol, uma conjunção superior, tal. Ele está atrás do Sol, então essa conjunção também não é tão evidente aqui para Mercúrio. Mas o tema do dia é eloquência mesmo, né? Coloquei eloquente. Por quê? Bom, Mercúrio tendo como assunto, acho que um dos principais mesmo, essa questão da verbalização, da expressão, quando chega a trígono a Marte, pontua bem, coloca potencial, força de conquista, habilidade para falar, praticidade, não tem nada muito enrolado nem complexo aqui é simplicidade no último nível, é falar o que tem que falar. Como a natureza do aspecto é harmoniosa, eu não penso em uma comunicação agressiva, eu penso em atingir o objetivo, ter facilidade para se expressar, ter a facilidade com os temas relacionados a Mercúrio, o comércio, as burocracias. Talvez não seja tão bom se você precisa lidar com os temas complexos e que exijam um pouco mais de profundidade, porque Marte em Áries não tem nada da profundidade, né? A característica quente e seca, tanto de Marte como de Áries, facilita ir direto e rápido onde precisa chegar. Então ela tem uma tendência muito simples, prática mesmo, realmente bastante objetiva. Mas é um ótimo momento, por exemplo, para fechar negociações comerciais, para bater o martelo e dar sua palavra, falar é isso e pronto, para realizar compras, porque aí você consegue chegar ao objetivo pretendido, né, nos temas relacionados a Mercúrio. E depois a Lua vai ingressar em Leão, às 2h38. Então ela sai daquele território do seu próprio domicílio, que é mais aquoso e sentimental e tal, e entra no signo de Leão, onde essa questão de energia, passionalidade, esse volume aqui, nessa intensidade de calor fica mais acentuada ainda, né, com a presença aqui da Lua no signo de Leão. Mesmo a Lua tendo um temperamento fleumático,
chegando aqui em Leão, a tendência emocional do ritmo ela é quente. E bem no meio-dia mesmo, Mercúrio chega à conjunção superior com o Sol, mas a conjunção superior coloca Mercúrio atrás do Sol, do nosso ponto de vista aqui da Terra. Então é a condição Casime, mas a condição Casime de Mercúrio inferior é um pouco melhor, porque ele fica à frente do Sol. Bom, de qualquer maneira, a condição de Leão, Lua em Leão, Mercúrio em Leão em conjunção com o Sol, potencializa a voz, né? A verbalização, os interesses, a maneira de colocar as ideias. Por isso que ele é eloquente. Então, aqui a gente tem o dia 17, que traz uma abertura muito grande para expressar o que precisa ser expresso, para colocar as ideias em qualquer área que seja, diretamente, né? É como se puxasse o poder para a sua própria voz, para você se expressar de uma certa maneira. Então, ele tem essa característica. Para discursos, apresentar trabalhos, conduzir reuniões e, enfim, publicar assuntos aí na internet, né? Colocar suas publicações nas redes e tal, traz essa característica forte, né? Bem marcante. Agora, no dia 18, muda um pouquinho o quadro. Nós vamos ter o primeiro aspecto às 20h51 e depois às 23h42 é o momento da Lua em conjunção com o Sol, da nossa lunação nova desse período, né? Mas a Lua aqui em Leão, em trígono a Marte, vai trazer novamente um potencial parecido do domingo, quando o Sol chegou a um trígono a Marte. Aqui nós temos a Lua como uma expressão do ritmo, não tanto da realização e tal. Mas o impulso que ela leva aqui para Marte traz essa possibilidade de concretização, de coragem, de energia, de impulso para fora, de trazer o poder e conduzir as coisas. Então, para a tomada de decisão, esse momento é muito interessante, bastante mesmo. E depois nós vamos ter a Lua chegando ao mesmo grau que o Sol nesse momento, né? Então, a Lua está aqui entre Sol e Mercúrio. E é uma alunação de quarta casa que envolve nos temas mundanos território brasileiro, propriamente, a nossa produtividade, tudo que está relacionado às nossas terras, pensando nesse fator das florestas e tal, a parte ecológica, como pensando na produtividade mesmo, né? Pensando nos fatores agropecuários, né? Também entram aqui. E é uma alunação de fogo, né, com uma intensidade de fogo grande, porque ainda nós estamos sob a influência do aspecto da Lua, a Marte, e mesmo o Sol ainda está se afastando do trígono a Marte, mas numa característica interessante. Bom, eu vejo esse trígono junto da alunação, e mesmo depois a Lua se afastando do Sol e chegando a Mercúrio, como uma coisa muito positiva, né? Ela é uma alunação que traz uma energia forte, até coloquei o tema aqui energético, e capacidade de produção, de chegar aos objetivos. Ela é bem empolgante, mas ela não pensa em um nível de superficialidade, até por causa da característica fixa de Leão. E para a questão da produtividade do país é positiva. Então a gente pode ter notícias, coisas importantes se desenrolando até de uma maneira que talvez não estejamos esperando, porque a casa 12 é uma casa das coisas mais ocultas, né? Não pensando no ocultismo propriamente, mas coisas que a gente ainda não tenha consciência. E como Marte em Áries tem uma tendência rápida, agressiva, direta, e tem esse trígono aqui, né? Mesmo separando tanto a Lua como o Sol se separando do trígono, se afastando do trígono, eu vejo ainda que traz um potencial de conclusão, de realização, talvez de assuntos que já tenham sido iniciados antes mesmo da alunação chegar, né? Esse afastamento do trígono, no meu ponto de vista, representa coisas que já vêm de um momento aqui passado, mas que conclui, que chega onde tem que chegar. Eu vejo como produtivo. E também porque nós temos o lote da fortuna conjunto ao ascendente aqui no signo de Touro. Bom, regente de Touro é Vênus. Vênus, nesse momento, está se aproximando de uma oposição a Júpiter, que não é tão bacana, e mesmo ela não tem muito poder aqui no signo de Câncer, né? Como essa alunação inicia à noite, e Vênus é regente da triplicidade da água mais diurna, né? Ela não tem aqui realmente muito poder. Porém, a conjunção do lote da fortuna com a ascendente é próspera, e eu penso mesmo em alguns 15 dias com algumas notícias positivas dentro de um quadro mais desesperançoso que a gente vem vivenciando
nos últimos tempos. Bom, mas vai trazer a atenção para os nossos temas, porque nós vimos na alunação anterior, na fase cheia, que os temas estavam ligados à casa 9, lembra? Então, logo depois, alguns dias depois, a gente teve aquela explosão no Líbano, né, lá em Beirute. E os temas ficaram bastante voltados para fora e tal. Mas agora a gente vai poder observar, pelo menos aqui do ponto de vista do Brasil, a atenção vindo para cá, porque esse mapa é para o horário de Brasília, né? Então a atenção vem para cá e para nossas questões de produtividade. Então temos aqui alguns 15 dias prósperos, eu penso, com uma característica produtiva. No dia 19, o primeiro aspecto é a conjunção de Lua com Mercúrio, depois ela ingressa no signo de Virgem, e lá no final do dia é Mercúrio que ingressa em Virgem. Então, perceberam mesmo, né, que essa semana tem bastante movimento. Bom, a conjunção de Lua com Mercúrio no signo de Virgem é extremamente organizada, concentrada, muito prática e produtiva, bem versátil. Nós temos um dia 19 que, além de muito organizado, é bastante versátil. Para as questões da produtividade cotidiana, pensando nas tarefas diárias mesmo, como em novas atividades que vocês precisam realizar, ela é muito boa. O ponto máximo aqui do dia é o ingresso de Mercúrio no signo de Virgem, porque é o seu próprio domicílio e exaltação, e aqui a gente tem uma capacidade analítica muito interessante, mais prática, ela não é complexa, facilitando bastante um olhar lógico sobre os acontecimentos, sobre a vida de uma maneira geral. Então, todo dia 19 é um dia bom para tomada de decisão, porque ele é prático, muito simples, e também para realizar as tarefas cotidianas de uma maneira adequada, produtiva. Ele não enrola. Então, se vocês precisam lidar com alguma atividade que seja mais trabalhosa, o dia 19 é muito bom porque vai desenrolar, vai chegar onde precisa chegar, vai fazer as coisas sem complexidade. É um dia simples, né? Bem descomplicado mesmo, muito bom. E também para os assuntos relacionados não só com atividades de produtividade, mas os cuidados com a saúde e outros cuidados mesmo de uma forma geral. A gente tem um dia bem organizado aqui no dia 19. No dia 20, nós temos uma tendência produtiva ainda, porque a Lua vai chegar a um aspecto harmonioso a Vênus. Vênus está aqui no signo de Câncer, ingressou em Câncer há poucos dias, né? Esse primeiro aspecto que é harmonioso, ele é leve, é um sexto, uma natureza bastante leve, mas traz aqui a Lua para o seu próprio domicílio. E temos então um dia que é descomplicado também, continua numa tendência semelhante ao dia 19, que facilita muito realizar as atividades diárias, o cuidado, a atenção. E logo ali perto do meio-dia, 11h13, a Lua chega a um aspecto harmonioso a Júpiter. Bom, aqui nós já não temos um quadro tão produtivo do trígono, mesmo que ele tenha a natureza muito boa, porque esse trígono leva a Lua para o seu exílio e Júpiter para o seu exílio também. E essa natureza do trígono acaba sendo um pouco apagada. Pensando no fator de esperança, de grandes aberturas e de uma expansão boa, pensando no sentido de prosperidade. Mas a natureza do elemento terra é uma natureza de concretização, de realização, de simplicidade, de centro na realidade, né? Então eu penso que, apesar de tudo, né, das condições não serem muito favoráveis, ele no ritmo diário leva a uma tendência produtiva. Não representa grandes coisas, não representa grandes viradas, nem grandes esperanças e nem nada muito além do natural, do óbvio aqui para o momento, mas assim, conclui as coisas simples e tal. Então eu mantive o tema aqui do dia 20 como um tema de produtividade, né? Um dia produtivo. Agora, não é dos melhores dias da semana para as tomadas de decisão por questão desses fatores todos, né? Mesmo o aspecto harmonioso entre Lua e Vênus é muito leve, não caracteriza um super momento, né? A gente já viu dias melhores aqui nessa semana. Bom, no dia 21, na sexta-feira, nós vamos ter a Lua chegando ao aspecto harmonioso a Saturno, depois ela ingressa em Libra às 6h16. O aspecto harmonioso entre Lua e Saturno
também não é um dos melhores, né? Porque a Lua tem aqui exílio no signo de Capricórnio e aí a natureza do trígono não é tão produtiva, tão expansiva, tão construtiva, tal. Mas continua seguindo nosso caminho da simplicidade. É menos, mas é aquilo sem perder. Poderíamos pensar assim, né? Então, continua aqui, à meia-noite e 37 a gente tem esse aspecto. Quando for às 6h16, que a Lua ingressar no signo de Libra, muda mais o quadro, né? A Lua em Libra não tem muito poder, né? Pensando em dignidades essenciais. Mas o signo de Libra é um signo regido por um benéfico, que é Vênus, e também tem uma natureza muito equilibrada. Então a gente vai tendo que vai saindo de um clima mais prático, de um clima às vezes um pouco lento, para um clima um pouco mais alegre, né? Poderia dizer, mais aberto, né? Tem uma natureza bem suave mesmo, alegre aqui no dia 21. Agora, no sábado, eu mantive até o mesmo tema da semana passada para o sábado, né, da semana anterior, como comovente, porque nós temos uma Lua em Libra, no domicílio de Vênus, ela vai chegar à quadratura à própria Vênus aqui em Câncer. Então, isso caracteriza uma recepção mútua, né? Lembra-se disso? Vênus rege Libra e a Lua rege Câncer. E isso cria um clima, principalmente pela condição de Câncer, Câncer e Lua, né? Muito sensível, bastante sentimental, e leva para um quadro comovente. Então, a natureza da quadratura acaba sendo menos desafiadora. A gente vê aqui um campo de recepção, de familiaridade entre as características dessas posições planetárias, né? Mas é sentimental, é envolvente e tal, e por isso eu mantive essa condição de comoção, poderíamos dizer. Mas o outro aspecto que a Lua vai aplicar é a Júpiter, uma quadratura, que já não tem uma produtividade, uma característica positiva, né? Esse já é um aspecto do enrijecimento, da falta de perspectiva. E eu penso também que, tanto observando a característica de Libra como de Júpiter, que envolve o senso do julgamento, a habilidade de julgar entre duas coisas, né? De escolha, por exemplo, a natureza do aspecto não facilita muito. Então, nós podemos ter dificuldade com as escolhas durante essa fase. Por isso, não é um bom momento para tomada de decisão, porque as decisões podem ser tomadas sem ter clareza sobre o que é melhor, o que é pior, qual caminho satisfaz mais, enfim. Talvez a gente não tenha muita facilidade para fazer as escolhas com essa característica. Então, evitem esse momento. 12h45, o Sol chega ao signo de Virgem, aí ele deixa o seu domicílio, ele já não está assim tão mais poderoso, mas quando o Sol chegar ao signo de Virgem, ele cai numa característica simples, bem simples, produtiva cotidianamente, muito versátil também. Então aí nós teremos os 30 dias seguintes de Sol em Virgem, trazendo interesses de construção, de cotidiano. Então a atenção dos temas vão muito para essa questão da vida diária, da melhoria com a infraestrutura, com as coisas mais básicas mesmo, né? Ele já não tem tanto poder numa expressão tão visível, tanto domínio, mas as coisas vão para um caminho muito mais simples. E para esta semana é isso, então, pessoal. Eu penso que o início da semana, com o potencial de elemento fogo, tem lá os seus momentos de desafio, mas a característica colérica é muito produtiva para chegar ao objetivo. Por isso que para tomadas de decisão, o início da semana é mais forte do que esse final de semana. Desde quinta, sexta e sábado, nós temos uma característica mais produtiva, mais cotidiana, organizada, cuidadosa. Então ela é mais apta, né, para a gente estar atento às coisas próximas. E o início da semana para as tomadas de decisões mais importantes. Bom, deixo um abraço forte para todos vocês e voltamos na próxima semana. Essa semana aqui muito animada, né? Na próxima semana já não é tão animada assim, mas a gente tem alguns eventos importantes também, porque algumas quadraturas aí vão agitar um pouquinho o pedaço. Um abraço para todos vocês e até a próxima semana.